Fala pessoal, eu sou o professor Julián e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 3 pilares fundamentais que eu acredito ser para que a gente consiga tornar as nossas apresentações, as nossas aulas muito mais interessantes. Bom, toda vez então que nós estamos compartilhando o nosso conhecimento com o público, aquele momento é muito especial. Ele é especial porque existe uma troca, existe uma conexão que supostamente deveria ser feita entre o palestrante e aquelas pessoas na expectativa de colher aqueles fragmentos de conhecimento que aquela pessoa, no caso o palestrante, se propôs ou foi convidado a fazer essa oferta. Bom, na verdade, o que acontece é que nem sempre essa experiência ela é uma experiência de sucesso. E se a gente for ver, na maioria das vezes é muito pouco comum a gente ver pessoas saindo de uma aula, saindo de uma palestra, transformadas. E na concepção mais restrita da palavra transformação, sem muita subjetividade, transformação sendo que a pessoa ela entra para aquela palestra de um jeito e sai de um jeito diferente, melhor. Porque quando a gente volta ao passado, a gente percebe que a oratória, ou a retórica, assim como ela era chamada, ela tem um poder, ela tem uma magia muito especial. Inclusive, ela era considerada uma das 7 artes liberais na Antiguidade Clássica. Ou seja, na formação do homem, se acreditava que um homem pleno dos seus conhecimentos precisaria saber dominar aquela arte de falar com eficácia. E quando a gente fala com eficácia, é muito mais do que simplesmente um conjunto de técnicas de uma linguagem verbal, de uma linguagem corporal, ou de simplesmente uma memorização sobre aquele determinado assunto para ser repassado em um determinado tempo. Quando a gente compartilha ideias em um palco, em um momento em que as atenções são voltadas ao orador, esse momento ele é mágico porque existe uma real expectativa, seja ela consciente, seja ela inconsciente, que aquela pessoa vai conseguir ou tirar uma dor, ou resolver um problema daquelas pessoas que estão ali, ou orientá-las com dicas, com informações, com atalhos. Simplesmente, então, com ferramentas que possam melhorar a vida daquelas pessoas e, inclusive, permiti-las que elas possam futuramente atingir um sonho. E toda vez que a gente analisa a arte de falar, aquele momento de se apresentar sobre essa perspectiva, fica muito fácil a gente fazer uma analogia, a gente trazer uma comparação, que possivelmente vocês já podem ter inclusive visto ela, falando que uma apresentação é como se fosse uma viagem. E eu gosto dessa analogia porque a partir dessa analogia eu organizo na minha cabeça 3 pré-requisitos, 3 pilares para que essa viagem ela aconteça de uma forma proveitosa, virtuosa, de uma forma mágica. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente defina, que a gente assuma essa analogia, que uma apresentação é uma viagem. Bom, vamos parar para pensar no nosso dia a dia, quais seriam os 3 pré-requisitos ou os 3 pontos principais que caracterizam uma boa viagem? Aquela viagem que a gente vai fazer com os amigos, ou que a gente programa fazer com a família, qualquer que seja a viagem, se a gente for parar para organizar esses pré-requisitos ou os pontos principais, eu organizaria dessa forma. Eu colocaria esses 3 pontos na seguinte ordem de importância, inclusive. Primeiro, para que uma viagem ela aconteça de uma forma inesquecível, para que essa viagem aconteça de uma forma mágica, essa viagem, o primeiro ponto, quando a gente vai montar essa viagem, a gente começa a sonhar com essa viagem a gente busca nós buscamos estar bem acompanhados. Nós queremos boas companhias. A gente quer estar com as melhores pessoas.
Porque, inclusive, o destino, quando a gente define o destino, que já seria o segundo passo, o segundo ponto, ele se torna talvez menos importante do que a sua companhia, porque não adianta nada você ir para um lugar maravilhoso mal acompanhado. Ou com pessoas que não estão alinhadas com você, com pessoas que não compartilham dos mesmos interesses, pessoas que não te conhecem, que não sabem gerar aquela conexão com vocês para que nós possamos ir para aquele destino inesquecível, que a gente vai guardar um álbum de fotos e a gente vai querer voltar para aquelas fotos constantemente. Então, primeiro passo para essa viagem, a gente precisa de estar bem acompanhado. Segundo passo, a gente precisa um destino atrativo. Nós precisamos, para uma organização de uma viagem inesquecível, a gente precisa definir, montar, junto com aqueles bons amigos, um bom destino. Um destino que esteja coerente com os nossos valores, com as nossas crenças, com os nossos gostos, com tudo aquilo que a gente esperaria vivenciar durante 5, 7, 10 dias. Então, uma boa viagem, ela é caracterizada sempre por boas companhias, por um destino atrativo e, finalmente, eu acredito, eu tomo por base o que são as minhas viagens, quando eu as faço. Eu gosto muito quando, durante essas viagens, ao longo da viagem, a gente seja surpreendido. Existam surpresas. E surpresas mesmo. Algo que fugiu daquela sua expectativa, do seu escopo, por mais bem rascunhada e desenhada que estivesse aquela viagem. Quando aparece algo que nos surpreende, isso torna inesquecível. Faz agora um flash do que foi uma viagem mágica na sua vida e vocês vão perceber, eu apostaria, que uma viagem mágica e inesquecível, ela teve esses 3 pré-requisitos para acontecer. Vocês estavam muito bem acompanhados, vocês foram para um destino muito interessante, muito atrativo, muito alinhado com aquilo que são as vontades, os sonhos, o ambiente em que você, de fato, você vive. Então, para quem gosta, por exemplo, de música clássica, quando essa pessoa vai a Viena, viaja a Viena, ela tem uma experiência muito forte, que é um ambiente que respira a música clássica. Se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, de futebol, quando você viaja para um país e tem um time de futebol muito importante naquele país, quando você faz um roteiro da sua viagem para aquele estádio de futebol, a viagem ela fica muito atrativa, porque você vivencia aquilo que te chama atenção, que você gosta. 3, surpresas. Então, imaginem, no meio de uma viagem, algo que vocês viram na rua, vocês experimentaram, vocês podem ter até organizado para... Imagina que a gente foi e organizou para a gente ir num restaurante X, só que naquele restaurante X, naquele dia, teve um evento que não estava programado. Ou seja, nós, quando vivenciamos esses 3 pontos das viagens, eu julgaria que são os fundamentais. E onde que está a analogia disso para as nossas realidades como professores e palestrantes? Vamos fazer a regra de 3 agora, é muito simples. Vamos buscar aonde nós conseguimos interferir como palestrantes nesses 3 pilares. Por que então, primeiro, para fazer esse alinhamento inicial, por que se a gente define que uma palestra é uma viagem, mas vamos lá, vamos dar um passo atrás, por que uma palestra seria uma viagem? Pelo simples fato de que
uma palestra, uma aula, faz com que a sua audiência, o seu público, eles saiam de um ponto A e cheguem em um ponto B. Está muito técnico, mas é isso. Uma viagem tira a gente de onde nós estamos, da nossa casa, para um destino. E tira a gente aonde a gente, de fato, a gente tem que começar a caminhar, a gente tem que percorrer distâncias em um intervalo de tempo para que a gente chegue a esse destino. E uma palestra, com certeza, ela envolve todos esses aspectos. Em um intervalo de tempo, você precisa de fazer, você oferece uma caminhada mental para aquele público sair de um nível A de conhecimento e chegar no nível B de conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa de ter valor. Então, quando a gente fala que para uma boa viagem a gente precisa estar bem acompanhado, então vai aí a primeira dica, o primeiro pilar, que eu, se fosse vocês, pegaria um papelzinho, anotaria, para que isso ficasse firme. Eu confesso que eu faço isso a toda aula que eu monto. Eu faço um checklist disso, toda aula que eu faço. Todos os dias, quando eu monto aulas, eu faço um checklist a cada slide que eu vou fazendo das minhas aulas, a cada discurso que eu vou alinhando. Obviamente, existem aulas, existem palestras que você se sai melhor ou pior. Perfeito. Nós somos normais, nós erramos. Então, vamos lá. Bem acompanhado. Anota aí. Nós somos os guias turísticos dessa viagem. Nós fomos convidados, nós recebemos a honra de falar o seguinte: olha, você vai me levar agora para os lugares que você achar que eu deva ir. Durante 40 minutos, durante 1 hora, durante meia hora, você vai ter a autorização de me conduzir pelos melhores caminhos para que eu chegue até o meu destino. Então, se a gente quiser se enquadrar nesses parâmetros, que sejamos os melhores guias turísticos, que sejamos guias turísticos inesquecíveis, que sejamos guias mágicos. E o que definiria? Como que eu definiria que um guia conseguisse estabelecer esses princípios? Como que nós nos comportamos como bons guias? A gente precisa, em primeiro lugar, oferecer algo de valor, uma ideia de valor. Essa ideia, esse presente que a gente está entregando ao público, ele precisa de ter valor para aquele conjunto de pessoas. Então conheça o seu público, para quem você vai falar, conheça a sua plateia. O que você vai entregar precisa de ter valor, seja resolvendo dores, resolvendo dúvidas, fazendo aqueles atalhos, seja promovendo sonhos, despertando sonhos, porque muitas vezes, quando você caminha com eles dessa forma, você cada vez mais, ao longo da sua palestra, você vai ganhando credibilidade. Faça imediatamente a analogia com o seu guia turístico de uma suposta viagem que você já fez. À medida que ele vai te levando para os melhores lugares, você vai percebendo, engraçado, eu posso confiar nessa pessoa, tá atrativo, tá convidativa a viagem. Então, pronto, esse é o ponto fundamental, que eu começaria por isso. Segundo, use a linguagem correta. Isso é um dos maiores erros que eu vejo. Um dos maiores erros de grandes professores, de grandes autoridades no assunto, é usarem uma linguagem desalinhada, desconectada, com pouca empatia com o público. Aquela palestra não é para você, isso não é um show de alta performance. Você está oferecendo uma ideia, você está querendo mudar a cabeça daquelas pessoas que estão ali, mudar a cabeça no sentido mais produtivo da ideia possível. Que é o quê? Mudar a cabeça no sentido de você está oferecendo uma ideia nova e você está provocando argumentações, você está provocando questionamentos.
São provocações que vão fazendo o público começar a se envolver com aquilo que você está entregando, e isso, o simples fato deles começarem a debater internamente essas ideias, isso é mudar a cabeça da pessoa. Mudar a cabeça não no sentido de convencer, uma palestra não deve ser para o convencimento de uma audiência, e sim para a exposição do seu conjunto de experiências, do seu conjunto de conhecimentos. A linguagem, ela precisa estar alinhada. Alinhada no sentido, você naquele momento, você não precisa de mostrar através de palavras difíceis, desconectadas, termos complexos, fechados daquela sua literatura. Porque se as pessoas do outro lado lá não entenderem, você não está conectado com elas. E você não vai demonstrar a sua autoridade usando palavras complexas. Se você precisar de usar uma palavra complexa nesse contexto, que ela seja usada de uma forma pontual, e aí o público vai entender o charme, inclusive, dessa palavra complexa. Porque ele vai ver que foi uma palavra, ele vai ver que foi uma palavra isolada naquele contexto inteiro. A linguagem, a grande magia da linguagem é a capacidade que ela teve de conectar. Quando ela nasce, quando ela floresce de uma forma tão intensa, a nossa espécie, o grande produto que ela gerou foi a capacidade de conexão que ela promoveu. Então, use a linguagem de forma correta. Isso vai te fazer tornar um guia turístico muito especial. E isso vai estar alinhado agora a um outro ponto que eu acho fundamental para que a gente siga. Se uma palestra é uma viagem e você é o guia turístico e você foi o responsável por conduzir essa viagem, certifique-se, conheça o seu público e que certifique-se que você não vai oferecer caminhos tortuosos e difíceis de serem trilhados por aquela plateia, pelo seu grupo. O que eu estou querendo falar? Você precisa de certificar que o seu raciocínio, a forma como que você está compartilhando o seu raciocínio, as suas ideias, elas precisam de seguir uma sequência lógica. Você não pode fazer com que o seu público precise dar saltos muito difíceis para que ele consiga entender o que está acontecendo, o que você está falando. Não é obrigação deles compreenderem, fazerem essas conexões. A gente tem que entregar de mão beijada o raciocínio. Eu costumo sempre falar em todas as minhas aulas, com todos os meus alunos, que toda aula que eu ofereço é a porta de entrada para que eles mergulhem e comecem a de fato aprender. Então, ou seja, aquele momento muito curto, ele não pode gerar um desconforto de que essas pessoas estão perdidas para ver onde que elas como que elas vão raciocinar, como que elas vão conectar A com B, B com C, C com D. Ainda que existam estruturas de roteiro que eu uso muito, que não são estruturas lineares, de um passo a passo linear para sair daqui até aqui, e eu vou conectando esses diferentes núcleos, mas as conexões que a gente usa nesses diferentes núcleos, quando eu falo núcleo, são temas distintos, esses temas eles precisam de ter sentido quando a gente começa a conectá-los. E um sentido muito fácil de ser deduzido por aquelas pessoas que estão te ouvindo. Então, um ponto muito importante, não faça com que não obrigue o seu público a dar saltos cognitivos de raciocínio impossíveis. Torna o caminhar o mais prazeroso possível para eles. E lembrando sempre, saiba quem é o seu público, porque você vai precisar de saber qual que é o ponto de partida que você pode começar a discorrer sobre o seu raciocínio. Eu tenho um grande desafio no meu dia a dia, que eu, como professor de neurociências, neuroanatomia, neurofisiologia, eu tenho um desafio porque as neurociências, elas abrigam, elas convidam, elas trazem para o berço delas
formações, pessoas de distintas formações. Então, em uma mesma aula que eu dou, eu tenho praticamente todas as profissões possíveis ali assistindo a minha aula. Isso é um grande desafio. Esse híbrido de formações é um grande desafio, porque quando eu penso qual que é o ponto de partida que eu posso começar, isso vai sempre me botar em um estado de alerta em que eu sempre preciso de garantir que o que eu vou falar não é nada fechado, hermético, que apenas poucas pessoas entenderão. Então esse alinhamento, ele é fundamental. Então, seja um guia atrativo, seja um guia especial, seja um guia inesquecível. Para isso, ofereça ideias de valor para essas pessoas, conecte-se com elas, use a linguagem a seu favor. Parte da palestra de um ponto em que você sabe que as pessoas vão te entender. Não faça essas pessoas darem saltos impossíveis no raciocínio. E eu prometo para vocês que se vocês juntarem, associarem todo esse grupo de informações e de pré-requisitos e de atenções e de cuidados que eu acabei de falar aqui com vocês, vocês vão perceber definitivamente que quando essa sua palestra ela estiver sendo oferecida, você vai conseguir ver no olho de cada um que está do outro lado essa conexão, essa sintonia, esse conforto, essa vontade de querer viajar. E as pessoas, elas terminam a sua aula falando assim, nossa, já acabou? Não tem mais um pedaço? Experimentem. Segundo ponto, o destino, o segundo pilar, o segundo pré-requisito. O destino, ele tem que ser inesquecível também, ele tem que ser atrativo. Ele tem que ser convidativo. Como que você garante que um destino seja atrativo? Conheça o seu público. Conheça para quem você está falando. Você pode oferecer o melhor produto que seja, se você não tiver um alinhamento entre o seu produto, parêntese, entre a sua ideia e o seu público e a sua plateia, você não vai se conectar com eles e eles não vão topar fazer essa caminhada com você. Ou seja, todos esses pontos enquadrados em um bom guia, você precisa trazê-los para a definição desse seu destino. Ou seja, quando eu falo para a gente definir um destino atrativo, é muito importante você entender qual que é a ideia central que você quer oferecer para a sua plateia e, mais ainda, quando você terminar a sua palestra, quando você terminar essa sua aula, o que você gostaria que essas pessoas levassem para casa, na cabeça? E para que isso aconteça, tem um ponto que eu falo que é fundamental. Um destino atrativo, guiado por um bom guia turístico, para esse seu destino ser atrativo, você precisa de gerar esse alinhamento inicial com o seu público. Ou seja, quando você convidar cada uma daquelas pessoas para entrar no seu barco e fazer essa viagem, essas pessoas precisam de saber para onde que você tem expectativa de levá-las. Você não pode entregar, você não pode fazer esse convite às cegas. Essas pessoas precisam compreender para onde é que você está querendo levá-las. Isso gera segurança, isso gera credibilidade, isso gera confiança naquelas pessoas com você, guia turístico, nesse momento. E o ponto que eu falo que é fundamental para você levar o seu público para um destino atrativo é o seguinte: não seja tortuoso, seja claro. Ou seja, a sua trajetória ao destino, ela não pode ser uma trajetória tortuosa. Ela tem que ser uma trajetória que gere
que carregue clareza. E essa clareza, ela vai vir com uma série de outros fatores associados a ela, mas um dos pontos que no vídeo de hoje eu vou me deter a falar com vocês, a ressaltar ele para vocês, seria você trazer uma ideia central muito bem definida. A ideia central da sua palestra, ela tem que estar muito bem definida para que esse destino, você conduza eles a esse destino de uma forma bem eficiente, de uma forma confortável. Certo? Então, para essa boa viagem, nós nos comportando como bons guias turísticos e oferecendo um destino atrativo alinhado aos valores daquela plateia, ou da maioria daquela plateia, por mais híbrida que ela seja, e você oferecendo essa viagem de uma forma não sinuosa, confusa, e sim objetiva, clara, previamente alinhada, você vai conseguir, de fato, ter um grande sucesso. Por quê? Porque tudo isso gera conforto, gera segurança. O interessante é que se você começar a fazer os paralelos, se algum de vocês já teve a vivência de fazer uma viagem com um guia turístico, vocês vão perceber que isso, de fato, vai casando com essa analogia. E quando eu falo guia turístico, me veio aqui à cabeça agora, um ponto importante é o seguinte: aquele seu amigo ou amiga que conhece, que já viajou muitas vezes para aquele local e que está com você naquele momento, naquela viagem, ela se comporta como um guia turístico, certo? Então, sempre pode ser que exista, né, um amigo que já tenha um conhecimento sobre aquele roteiro, ou com dicas, que chega com um mapinha com essas dicas. Então, isso vale também como guia turístico nessa sua experiência, nessa sua analogia, tá bom? Terceiro e último, as surpresas. Nós gostamos de sermos surpreendidos. Ou seja, a gente gosta de sair do padrão. Ah, mas a viagem você já está quebrando o padrão. Sim, já estamos quebrando o padrão. Mas aí dentro da viagem, que já é uma quebra de padrão, você ainda vai ter uma outra surpresa. E essas surpresas, elas são fundamentais. Como que a gente consegue surpreender um público, uma audiência? Fazendo aquilo que a princípio não teria que ser. Um dos pontos que eu, no meu banco de vivência e de experiências, que eu tenho percebido muito, é que uma das formas que eu consigo surpreender a minha plateia, os meus alunos, a minha audiência naquele contexto, é através de slides muito bem feitos. Slides cuidadosamente elaborados, carinhosamente estruturados para aquele público, para aquele contexto, para aquela audiência. Isso é um dos pontos que eu julgo muito importantes. Porque o que eu ouço muito naqueles feedbacks depois, sejam feedbacks online ou feedbacks 1 a 1, depois que a gente terminava as aulas no auditório ou na própria sala de aula, chega o aluno e fala assim para você, ou por escrito: William, fiquei impressionado com o cuidado que você teve conosco, de fazer slides tão personalizados, tão voltados para a nossa demanda, tão voltados para esse momento. E eu já tive casos em que uma aluna assistiu uma aula minha, que a amiga dela, da outra turma, já tinha assistido a mesma aula minha. Só que elas eram de formações diferentes, eram de turmas diferentes, com graduações diferentes. E, obviamente, apesar da aula ser a mesma, eu readequei a aula, eu alterei, eu mudei a aula, eu personalizei essa aula através de slides para as duas turmas. E ela descobriu, ela percebeu isso. E isso então gera uma sensação de atenção,
de surpresa positiva. Um outro ponto que eu falo que é muito importante e que gera surpresas é o seu envolvimento emocional. Isso não é comum. Por mais incrível que isso pareça, não é comum, não é o mais comum de acontecer durante as aulas, durante palestras, durante treinamentos, aquelas pessoas estarem conectadas, engajadas, envolvidas mesmo, com o coração, delas suarem, delas, você vê no brilho no olho dessas pessoas. Isso não é comum. E isso é uma surpresa positiva. Você não está ali para passar um conhecimento. E vamos lá, gente. Conhecimento. Hoje. Você vai, você dá um Google, acabou. Você está de frente a um mar de informações. Ou seja, se você se enxergar, vamos pensar assim, olha aqui, ó, uma analogia que a gente pode fazer. Eu não vou tirar isso daqui não, porque eu vou deixar isso aqui montado pra gente. Eu vou pagar só esse pedacinho, tá? Porque aí fica pra vocês, isso aqui. Ah, mas se bem que tá gravado. Tô esquecendo, gente. Eu já estou preparando uma estrutura diferente, tá, pessoal? Para os próximos vídeos. Próximos assim, mais para frente. Já estou preparando estruturas diferentes de fazer essas gravações. Se você hoje se encontra, se coloca na função de um expert. O que é um expert? Eu estou usando só um termo técnico por aquele estado momentâneo que você carrega no momento de dar a sua palestra, de fazer a sua apresentação, tá? Não no sentido da superioridade, porque isso a gente já sabe que isso nem não estaria enquadrado, porque hoje o volume de conhecimentos é tão grande que nós detemos, em função de muito estudo, uma parte de um conhecimento que inclusive é transitório. Então o conceito de expertise hoje, de um expert, ele mudou muito. Mas eu vou falar o seguinte, qual que é a sua especialidade? Você é reconhecido como o quê? Você fala sobre o quê? Então, vamos pegar eu aqui agora? Eu estou falando sobre apresentações. Eu sou um professor falando do ato de dar aula, do ato de apresentar, certo? E o que eu quero é fazer com que essas pessoas, eu ofereço uma jornada para a pessoa aprender apresentações, saindo de um estado A e levando elas para um estado B. Não é isso? A transformação está aqui. Vou chamar isso aqui de transformação. Beleza. Ô, gente, vamos lá. Vai agora no Google. Quantas pessoas fazem isso? Você ensina a pessoa a fazer brownie. Você ensina a pessoa... você é professor de biologia. Você é um psicólogo. Você é um palestrante de um produto. Você ensina uma metodologia X. Quantas pessoas não estão fazendo isso nesse exato momento? Quantos experts não têm oferecendo vários caminhos distintos para a pessoa sair de um estado A e para um estado B? Então, dentro daquele item de surpresa, quando você, como expert, como apresentador, você oferece essa transformação, que inclusive a gente pode pensar que isso propriamente seria a própria viagem, não é? Não faz sentido? Quando vocês oferecem essa viagem, quantos outros experts não estão fazendo isso? E o que eu costumo dizer é que a nossa capacidade de surpreender, o nosso jeito de abordar o assunto, a nossa identidade, é que vai fazer com que essas pessoas gostem de aprender conosco. Não exclusivamente conosco, mas que gostem de aprender conosco. Eu falo muito, é que a gente gera uma assinatura. Nós temos uma assinatura
própria. Quem vê um slide meu sabe que sou eu. Exemplo. Sabe que sou eu assim, né? Vamos lá, né? Num grupo de pessoas eu vou mostrar, pessoas que conhecem a minha aula, vão ver 4 slides diferentes, muito bem feitos. Esse aqui é o slide que eu sei que é do Julian. Se a pessoa ouve a fulano A, B, C e D falar, ah não, esse aqui é o Julian que está falando. Jeito de gesticular. Então, nós conseguimos criar assinaturas próprias e essas assinaturas que a gente cria, elas vão fazer parte das surpresas que a gente oferece para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, para os nossos estudantes. E aí, o interessante é que muitas vezes, durante uma apresentação, a gente pode oferecer surpresas, por exemplo, quebrando paradigmas de raciocínio, ou oferecendo, ou dando a oportunidade dessas pessoas quebrarem uma preconcepção, que seria essa quebra de paradigma, por exemplo. Isso é engraçado, eu não tinha parado para pensar nisso. Ou seja, a capacidade de surpreender vai também vai estar diretamente associada com essas suas habilidades, com essa sua percepção, com o seu feeling com o público. Então você pode quebrar, você pode oferecer essas surpresas de uma forma técnica, ou você pode oferecer essas surpresas de uma forma, através do seu conhecimento, que você sabe que aquilo que você vai falar, você vai botar a pessoa num estado assim, engraçado. Eu nunca em uma palestra tinha parado para pensar nisso. Nunca esse assunto foi abordado dessa forma. Eu nunca recebi um treinamento com esse formato. E eu acho que aí sim, nesse momento, eu apostaria com vocês. A gente tá aí com a faca e o queijo na mão para a gente sair bem sucedido na nossa apresentação. Então é o seguinte, gente, hora de botar a mão na massa. Estou convidando agora para vocês para a hora de praticar e nesse momento eu penso assim que a gente pode lançar um desafio de organizar que a gente tire todo esse processo de reflexão que a gente fez, com todas essas argumentações que a gente usou, e vocês põem isso em prática. Ah, então, vamos lá. Qual que é o meu desafio para vocês essa semana? Vocês, na próxima apresentação de vocês vão fazer um checklist, seja ele escrito, seja ele mental. Se vocês estão obedecendo os 3 critérios básicos, os 3 pilares fundamentais que compõem uma boa viagem. Primeiro, aquela primeira abordagem nossa. Você está configurado como um bom guia, um guia inesquecível. Pega aqueles pontos que a gente desencadeou, que a gente desmembrou, e passa um por um. Sua linguagem está conectada, a sua ideia que você está oferecendo está legal, como que estão os saltos, a sua linha de raciocínio. Certo? Primeiro pilar, então. Fez o checklist. Você aí você se enxerga, você se preparou para ser um guia daquela apresentação. Nota 10, inesquecível. 2. O seu destino, ele está atrativo? Aonde você quer levar o seu público? Tá legal? A ideia central que você quer compartilhar é atraente, é sedutora para essas pessoas? 3. A sua palestra, a sua apresentação, aquele seu compartilhamento de conhecimento, ele é surpreendente? Ou seja, tem surpresas ao longo dele? Você vai surpreender o seu público em algum momento? Ou seja, eles já sabem que vão ter uma aula, uma palestra com você, e eles já têm uma expectativa. Mas o que você está oferecendo vai quebrar essa expectativa no sentido positivo para eles? Eles vão ser surpreendidos com algo? Gente, eu não tenho dúvida do que eu estou falando aqui agora com vocês. Pratiquem isso, que vocês vão dar um salto imenso no padrão de apresentação de vocês. Por quê?
Porque, por experiência própria, pelas minhas vivências, isso é muito nítido. E quando a gente se atenta de forma consciente, é diferente da gente fazer isso de forma intuitiva. Por isso que eu lancei o desafio para vocês de fazer esse checklist. A próxima apresentação, seja de um trabalho da faculdade a uma palestra para 1000 pessoas, façam esse checklist. Eu tenho certeza que isso aí vai mudar a estrutura, mudar o escopo, mudar todo o conceito de uma boa apresentação que vocês vão fazer, beleza? Gente, é o seguinte, se vocês curtiram esse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com algum amigo ou amiga que vocês achem que podem ser beneficiados com esse conteúdo. E o mais importante, gente, comentários. Os comentários, eles vão me nortear para o tipo de conteúdo que eu vou produzir, certo? Então, lembrando, nós estamos no começo de uma jornada e eu preciso cada vez mais conhecer um pouquinho de vocês. Eu preciso entender um pouquinho mais para essas pessoas que estão chegando para essa caminhada em conjunto e eu oferecer um conteúdo, eu promover um conteúdo para vocês cada vez mais alinhado com as expectativas, com a demanda de vocês. Beleza? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Até mais, gente!